Mas, quando nós analisamos a fundo o assunto, precisamos entender que todos nós ainda temos muita dificuldade com o tema morte. A morte, ela é algo que muita gente evita até falar, como se em não falando nós pudéssemos adiá-la, nós pudéssemos fugir dela. E o paradoxo é que a morte é a única certeza que nós temos nessa vida. E, portanto, ela deveria, em princípio, ser tratada de uma maneira diferente do que nós tratamos. E isso faz o dia de finados ser um dia bastante triste. Até mesmo porque é um dia que aumenta a dor de quem teve um parente desencarnado, como se não bastassem outras datas, como aniversário, Natal. Somente quem passou por essa situação sabe do que eu estou falando. Você olhar na mesa do jantar, aquela cadeira faltando, o espaço dentro de casa, em datas comemorativas, é realmente muito doloroso. E acaba que o dia de finados ele vem e tende a aumentar isso mais. Mas é um dia também de respeito e memória àqueles que desencarnaram. Tanto é que o Brasil, como Estado laico, ou seja, oficialmente não tem nenhuma religião, o governo permite com que no dia de finados nós não trabalhemos, independente da nossa crença, para que nós possamos cultuar esse dia. Mas afinal, por que então e de onde vem isto? Ao contrário de que algumas pessoas imaginam, o dia de finados ele é muito mais antigo do que se consta. Segundo Leon Denis, os druidas que acreditavam na vida após a morte, eles comemoravam, se reuniam em seus lares, entre famílias, para cultuar no primeiro dia de novembro, o Dia dos Mortos. Segundo os historiadores, isso pode ter nascido também entre os celtas. Mas, enfim, no transcorrer da história, se registra a partir do século II, os cristãos já fazendo orações para os seus mortos. E somente depois, por volta do século XI, o Papa Leão IX passou a obrigar os católicos a orarem por seus mortos. Porque até então, no começo do catolicismo, não se cria que os mortos sobreviveriam à morte do corpo, ou seja, que não havia vida após a morte. Quando o catolicismo vai se alastrando pela Europa e adotando a cultura pagã e a cultura de outros povos, foi instituída então a crença da sobrevivência da alma, e a partir dali a igreja começava a obrigar, porque eles acreditavam que existia o purgatório, que era aquela estação intermediária entre o céu e o inferno, onde pessoas que não pecaram muito, mas que também não tinham muitas benesses, ficariam ali expurgindo os seus pecados, para depois serem alçados ao céu ou ao inferno. Então o Papa dizia que necessitava que se orasse por seus mortos, porque no purgatório, quanto mais oração recebessem, melhor seria a condição dos seus mortos. E somente no século XIII é que se instituiu no catolicismo o dia 2 de novembro como Dia dos Mortos ou Dia de Finados. Mas uma curiosidade, no Brasil, o Dia de Finados é um dia de bastante tristeza e sofrimento, por conta da nossa cultura principalmente. Mas, por exemplo, no México e entre os hindus,
O Dia dos Mortos é comemorado com muita festa. No México é tradicional, inclusive é uma festa turística, porque durante 3 dias, em alguns estados, e até uma semana em outras cidades, se fazem comemorações com festas, quase que um carnaval. Porque eles acreditam que naquele dia, os seus entes queridos retornam para comemorar os dias bons em família, mostrando que a questão cultural também tem bastante peso nisto. Só que, infelizmente, como tudo tende a ter uma evolução ou uma involução, o Dia de Finados, na atualidade, passou a ser algo extremamente capitalista. Quando nós aproximamos do Dia de Finados, como praticamente todas as outras datas comemorativas religiosas, um grande comércio se desenvolve em torno do Dia de Finados. Praticamente 2, 3 dias antes do dia 2, as ruas que dão acesso aos cemitérios já são tomadas por barraquinhas de ambulantes, de comerciantes. O comércio tomou conta porque tudo envolve dinheiro. Desde a limpeza de um túmulo, a venda de flores, a venda de outros apetrechos de velas, de incensos e tantos outros. O que vai transformando essa data que deveria ser de reflexão a uma data de comércio, puramente, para muitas pessoas. Mas afinal, o espírita comemora o Dia de Finados? Bem, o Dia de Finados é um ritual exclusivo católico. Os evangélicos não comemoram finados, até mesmo porque, para os evangélicos, os seus entes queridos não estão no cemitério. Para os evangélicos, ao desencarnar, a alma fica dormindo em algum lugar, aguardando despertar por Deus para o grande julgamento do juízo final. Portanto, os evangélicos não vão no cemitério e não comemoram o Dia de Finados. E os espíritas também não. Porque, em primeiro lugar, como eu disse, é uma data ritualística católica. O espiritismo não se dá a rituais. E para os espíritas, sabemos que os nossos entes queridos também não se encontram no cemitério. Nós sabemos que ao desencarnar, vários são os locais para onde pode se deslocar a alma daquele que habitava o corpo. E o corpo que vai para o cemitério é simplesmente um despojo, que vai dar o ciclo de renovação orgânica e que, portanto, aquele ente querido meu não é aquele corpo desfalecido. Entendendo isto, nós buscamos no Livro dos Espíritos, porque o assunto é de tamanha importância que Kardec adotou o assunto e fez pergunta aos Espíritos. Como na questão 320, quando Kardec pergunta: os Espíritos são sensíveis à saudade dos que o amavam na terra? E a resposta: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Ou seja, lembrar dos nossos entes queridos faz bem para eles, muito mais do que a gente imagina. Imaginemos que nós façamos uma viagem longa. E durante essa viagem longa, por um certo tempo, nós perdemos o contato com os nossos entes queridos. Muitas das vezes, pelo simples fato de termos notícia de que a nossa família esteja preocupada conosco, querendo saber alguma notícia ou algo assim, já nos alivia um pouco a dor. E se nós somos felizes no lugar que nós estamos, isso nos torna muito mais felizes. Então, lembrar dos nossos entes queridos faz bem para eles. Mas eu pergunto, como você se sentiria se a sua família lembrasse de você apenas no dia do seu aniversário, por obrigação? Porque no dia do seu aniversário é o dia que comemora o seu nascimento
Portanto, a gente tem que lembrar da pessoa. É a mesma coisa que os espíritos sentem quando são lembrados apenas no dia de finados. Na questão 321, Kardec pergunta: dia de comemoração dos mortos, tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os seus túmulos? O que Kardec está dizendo? Perguntando: se no dia de finados, para os espíritos de nossos entes queridos, aquele dia também é especial, eles fazem uma preparação especial para aqueles que vão orar lá no túmulo? A resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia, como em qualquer outro dia. É claro que, em nos comunicando com os nossos entes queridos via pensamento, que é o veículo de melhor comunicação entre os espíritos, nós os convidamos, se estiverem em condição, sim, para participar daquele evento, mas não necessariamente apenas naquela data. Nós podemos entrar em comunhão com os nossos entes queridos a qualquer momento, via oração, via pensamento, por conta de que, como eu disse, lembrar deles apenas em um dia, com toda certeza não faria tanto bem assim. E finalmente, na questão 323, Kardec pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? E os espíritos respondem: a visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que a prece que santifica o ato de lembrar, pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Em resumo, o que Kardec nos elucida é que não necessariamente nós precisemos ir ao cemitério, não necessariamente nós precisemos ir ao túmulo, porque eles não estão lá. Eles sentem bem em nos lembrando deles e irmos até o túmulo, com certeza, mas eles sentiriam muito melhor se a gente lembrasse deles todos os dias, e não necessariamente naquele. Até mesmo porque o contato com os nossos entes queridos pode ser em qualquer lugar. E eles estando em condições, é claro que eles vêm até nós, tanto tendo condições quando for necessário. Então, qual seria a melhor maneira de velarmos pela memória dos nossos mortos, dos nossos desencarnados? Nos ensinam os espíritos, como Joana de Ângeles, que a maneira mais salutar para a alma daqueles que se foram, de ter a sua memória relembrada, seria, por exemplo, nós desenvolvermos alguma obra em favor deles. Desenvolvermos algum serviço, algum trabalho assistencial, seja numa creche, seja adotando uma criança, como por exemplo, se o meu ente querido era alguém muito ligado a crianças, por exemplo, se eu faço algum trabalho assistencial em alguma creche em nome dele, ele recebe aquilo de maneira muito mais forte do que simplesmente eu ficar lembrando no dia e com choro. Se a pessoa que eu amava era ligado às letras, à literatura, qualquer trabalho que eu desenvolva nesse campo, eles receberão de maneira muito melhor. Um exemplo muito interessante que eu me lembro foi sobre a criação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que foi justamente o desenvolvimento de uma obra gigantesca, que hoje atende alunos do mundo inteiro, e que foi dedicado a uma criança. O pequeno Leland Stanford, que nasceu em família extremamente rica, e àquela época vivia praticamente isolado do mundo, ao ir com a mãe pela primeira vez numa creche, quando próximo do Natal ela for ali levar algumas cestas e alguns presentes,
Pela primeira vez, ele viu crianças. E pela primeira vez, ele viu crianças carentes. E questionando a mãe por que aquelas crianças não tinham pais, por que aquelas crianças não tinham isolá-lo. Ele adoece de maneira mais grave, não tem tempo de se curar, e quando ela retorna aos Estados Unidos, ele retorna já morto. Ela, por conta dessa tragédia em família, faz então um grande velório, chamando para aquele velório as crianças da creche e de todas as creches que ela queria isolar. E ela funda finalmente a Universidade de Stanford em memória do seu filho, que tinha uma espiritualidade, digamos assim, muito acima do normal, do que para aquela época. Então, na verdade, a questão do dia de finados, ela é muito rápida de entendermos. Por ser um ritual católico, fica a critério de cada um participar ou não, velar ou não. Se você se sente bem indo ao cemitério, não tem nenhum problema você ir. A doutrina, como sempre, ela é esclarecedora, mas ela não proíbe. Se você acha por bem ir, porque você tem ainda aquele costume, aquele atavismo, veio de família católica ou tem essa cultura ainda enraizada, não tem nenhum problema. Só que não faz nenhum sentido. Seria mais interessante entendermos que os nossos entes queridos estão muito mais próximos de nós do que lá no cemitério, porque lá não é o local que eles estão. Agora, quando falamos de morte, existe um assunto que eu considero muito mais sensível e muito mais sério e que nós devemos nos preocupar. Porque nós, seres humanos, somos muito contraditórios. Nós, às vezes, nos deixamos levar por alguns costumes, por algumas coisas, e não paramos para perceber que muitas das vezes estamos fazendo muito mais mal àqueles nossos entes queridos do que nós imaginávamos. E eu estou falando aqui dos velórios. O velório, que seria, por assim dizer, o primeiro estágio antes do dia de finados. Eu me lembro uma vez que eu fui a um velório de um tio meu, e quem conhece ali o memorial em frente ao cemitério São Miguel, eu estacionei bem em cima, perto do clube, desci a pé e estava tendo velório nas duas salas. Quando eu contornei para ir para a entrada do memorial, eu confesso que eu fiquei assustado com o tamanho de ruídos, de barulhos que estava dentro da sala de velório. Se tivesse uma música ali, eu falava que era uma festa. Mas não tinha música e a barulheira estava muito grande. Quando eu entrei na sala do meu tio, o barulho estava até maior. E esse é o ponto principal que nós precisamos conversar. Porque esse tipo de fato, ele acontece principalmente pelo desconhecimento da realidade espiritual, principalmente durante o velório. Mas antes vamos entender o que é o velório, e por que dessa nossa preocupação, e por que a gente está tocando nesse assunto hoje. Assim como o dia de finados, o velório também ele data da antiguidade. Quando os arqueólogos estudaram as civilizações mais antigas, descobriram
corpos, no caso, ossadas enterradas, que datam de mais de 60 mil anos, com chifres, com dentes de animais postados sobre essas ossadas, demonstrando que há mais de 60 mil anos, nós humanos já fazíamos sepultamento dos nossos entes queridos, já de uma maneira ritualística, porque segundo esses arqueólogos, aqueles chifres, aqueles dentes eram adornos para tentar a proteção da alma daquelas pessoas ali sepultadas. Mas o costume dos velórios mesmo, ele data da Idade Média. E é uma coisa interessante porque não foi de à toa esse costume de velar, de ficar ali aguardando junto ao corpo do falecido. Porque, segundo os historiadores, na Idade Média, a maioria dos copos e talheres eram feitos de estanho. E o estanho, por ser um metal que intoxica, as pessoas que faziam uso daquilo, muitas vezes caíam num estado de narcolepsia, quase uma catalepsia, ou seja, um estado que a pessoa desmaiava e adotava toda uma aparência de morto. Então, os familiares colocavam a pessoa em cima de uma cama ou em cima de uma mesa e ficavam por algumas horas aguardando para ver se a pessoa despertava daquele sono ou se ela realmente havia morrido. Ali começou o costume de velar os mortos, cujo nome velar vem de velas, porque não havendo energia elétrica, as pessoas também ficavam segurando velas a noite toda, enquanto vigiava os seus mortos. E depois a história se alastra toda, e chegando ao Brasil, nós temos o costume do velório, e quem é do Nordeste já ouviu falar em beber o morto. No Nordeste se usa muito o termo beber o morto em substituição ao velório, porque lá, muitas das vezes, o velório é um evento social, onde as pessoas vão até a casa da pessoa falecida para comer e para beber, inclusive álcool. Então a questão cultural, ela atinge de maneira frontal. E o sinal dos tempos também. Porque hoje, na atualidade, principalmente em cidades grandes como São Paulo e algumas cidades europeias, americanas, já se tem o costume de, durante o velório, se fechar à noite, por questão de segurança, porque já anda havendo assaltos. É muito fácil para um assaltante chegar numa casa de velório a 1h da madrugada, quando tem lá meia dúzia de pessoas, e ali sem segurança nenhuma se pratica o assalto. Então as pessoas já estão desenvolvendo o costume de fechar a casa de velório por volta de 10, 11 horas e reabrir apenas no outro dia de manhã. Mas isso tudo são questões que passam desapercebidos e fazem com que a grande maioria das pessoas vão a um velório pela obrigação de ir, outros pela curiosidade de saber quem morreu, outros para rever pessoas que há muito tempo não reviam. E quando nós chegamos, nós encontramos o cenário de pessoas conversando, assuntos aleatórios, contando piadas, fazendo críticas e às vezes até falando mal do desencarnado. E para o desavisado, às vezes, quando se chega no velório que está cheio de gente, muitos carros, muitas pessoas, muitas coroas de flores, as pessoas falam: nossa, que velório bonito, você viu tanto de gente que tinha? E em nível espiritual seria o contrário. Esses seriam os piores tipos de velórios, porque seriam os de ambientes mais desequilibrados. Vamos entender. Segundo a doutrina espírita, ao desencarnar, a média dos espíritos, obviamente, porque nós temos aí uma classificação muito grande de condições de esclarecimento, de condições evolutivas. Ao desencarnar de maneira natural, o espírito passa por um período que Kardec chamou de período de perturbação.
É aquele período de desligamento do corpo, que a grande maioria dos espíritos não sabe o que aconteceu. Porque a depender da condição de cada espírito, ele vai acordar no plano espiritual, e de repente ele olha, o corpo dele está ali, e ele faz confusão. Outros sequer percebem que desencarnaram, continuam seguindo a vida cotidiana, sem saber do que está acontecendo. Mas o fato é que o período de desligamento, que vai de algumas horas até alguns meses, e em casos extremos até anos depois do desencarne, o espírito tem esse período de confusão. Imagina você, estamos aqui sentados, fazendo uma reflexão sobre o assunto. Aí de repente você levanta para sair e olha para trás, você está ali caído no chão. Você teve uma síncope, não percebeu, caiu desencarnado e você sai do corpo. Aí de repente, por conta desse movimento, as pessoas que estão do lado já assustam, e começa aquela movimentação, corre, chama o SAMU, chama o médico, e alguns tentam dar o primeiro socorro, e você está ali do lado, se vendo vivo, extremamente lúcido, mas o seu corpo está ali. Aí você tenta conversar com as pessoas em volta, ninguém está te ouvindo. É uma situação complicada. Agora imagina você dentro dessa situação complicada, tentando entender, porque durante a sua vida você não teve uma vida voltada à espiritualidade. Você não teve uma vida voltada ao esclarecimento do que seria realmente a vida verdadeira. É natural essa confusão, é natural esse estado e essa loucura. Imagina um jovem que desencarnou, por exemplo, num acidente, com a sua vitalidade a todo vapor, e de repente tem uma pancada, uma coisa muito brusca, e ele se vê fora do corpo, sem conseguir voltar. Durante o velório, durante aquele momento que os familiares estão ali muito comovidos, muito chorosos, a maioria dos espíritos que ainda estão passando por um processo de desligamento do corpo, ficam extremamente confusos. E o clima pesado, de conversas aleatórias, de piadas, e às vezes de falar mal, fazem muito mal para os espíritos. Então muitas das vezes nós estamos preocupados com o dia de finados, nós estamos preocupados em orar por nossos entes queridos, mas quando somos convidados ou convocados a ir ao velório, nós não procedemos da maneira correta. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 327, ele pergunta: o espírito assiste ao seu enterro? E a resposta: muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbados. Esse é o ponto principal. Porque a grande massa, a grande maioria das pessoas, inclusive algumas pessoas que se dizem esclarecidas espiritualmente, na hora que a coisa acontece, é muito natural essa confusão. E quando nós imaginamos que o nosso pensamento, ele tem uma força muito grande no plano espiritual, ao ponto de formatar imagens, imagina você o que essas vibrações não podem causar aos espíritos daqueles que ainda estão. Por isso que as fofocas, as maledicências, as piadinhas precisam ser evitadas. Nós espíritas precisamos entender que ao irmos ao velório, se nós não pudermos colaborar com o equilíbrio daquele ambiente, é preferível então que a gente nem vá. Porque a nossa postura seria de oração, de respeito, porque, caso contrário, estamos complicando muito mais a vida deles. No livro Voltei, quando Frederick Figner, com o pseudônimo de Irmão Jacó, narra como foi a sua desencarnação e como foi a sua participação no velório, ele fala disto. Ele fala dos ataques de obsessores que estavam ali,
enquanto ele observava a movimentação dos seus familiares, ainda numa condição de um certo sofrimento, ele via pessoas e espíritos dizendo: viu? O velho Figner, ou no caso do livro, através do pseudônimo, o velho Jacó bateu com as 4. Vamos lá que a gente precisa ver como é que ele ficou empacotado dentro do caixão. E ele então começa a sentir mal com aquelas vibrações de chacotas, de piadas, as pessoas falando mal dele, e ele percebendo aquilo. Ele então começa a ficar muito mais perturbado, e os espíritos que estão com ele, inclusive a filha, o retiram dali. E ao sair, ele vê do outro lado da rua um carro estacionado, onde daquele carro subiam alguma coisa que ele não entendia o que era, mas ele falava que era como se fosse grandes bolhas de sabão, que ao chegar a uma determinada altura, ela estourava e espalhava irradiações para todo lado, que ao atingir ele se sentia bem. E refeito daquela agonia que ele estava, foi quando os seus mentores disseram que naquele carro estavam 4 pessoas orando por ele. Então por aí a gente percebe qual é a diferença da nossa postura. Porque o espírito precisa sim de um determinado tempo para o desligamento. Por isso que nós temos a cultura já implícita de velar os nossos mortos por pelo menos 24 horas. Porque os espíritos que não têm ainda a preparação para a vida espiritual e que ainda não conseguiram se desligar totalmente do corpo, eles sentem também o sepultamento. Emmanuel disse que para a cremação seria interessante que se esperasse pelo menos 72 horas, justamente por esse ponto. Porque o que nos faz sentir dor é justamente as ligações do nosso perispírito com o nosso corpo físico. E na desencarnação, à medida que nós vamos fazendo o desligamento dos laços que unem o nosso perispírito ao corpo, nós vamos desligando totalmente do corpo, ao ponto que, ao estar totalmente desligado, nada que fizer ao corpo nós sentimos. Mas durante o desligamento a gente ainda sente. Então é interessante nós compreendermos isto, para podermos mudar a cara dos nossos velórios. E isso é fundamental. Mas e a doação de órgãos? A doação de órgãos, ela é extremamente recomendada pelos espíritos, porque é um ato de amor. É um ato de amor que também tem 2 faces. Quando a pessoa ela é alguém já espiritualizada, alguém já amadurecida espiritualmente, o fato de se desligar, de se retirar órgãos para doação, não causa nenhum transtorno. Pelo contrário, lhe causa bem. Agora, quando o espírito é muito apegado à matéria, ele acaba sentindo. Como a história de um rapaz que fora assassinado, e que a família, antes de fazer o sepultamento, optou por dar os órgãos, nesse caso, as córneas. Ele então se vê no plano espiritual extremamente revoltado, extremamente doloroso, porque ele foi assassinado num clima de briga, e aquela condição deletéria do momento da morte o lançou no plano espiritual numa condição muito lastimável, que ele não conseguia se desligar do assassino nem do momento da morte, o que fazia com que ele tivesse a impressão de ter o ferimento aberto no peito, onde ele tomou o tiro, e aquele sangue escorrendo. Narra então os espíritos que no momento que fizeram a retirada dos órgãos para fazer doação, ele sentiu aquela dor e ficou mais revoltado ainda. Mas à medida que o receptor dos órgãos e a sua família fazia orações em agradecimento por aquele ato que a família dele havia feito de maneira totalmente descolada, ele passa a receber aquelas orações de maneira que o sangramento começa a estancar, a dor começa a estancar, e ele vê o seu perispírito refeito, mostrando que a dor que ele havia passado
Era muito mais por conta da condição espiritual e do apego dele. Mas que o fato da doação de órgãos causou a ele uma situação muito mais favorável. E quando a gente fala então dos nossos entes queridos desencarnados, eu entendi que ao ir a um velório nós precisamos ter uma postura realmente cristã, evitar conversas paralelas, evitar situações dolorosas, mas e se for comigo? E se for com um ente querido meu que desencarnou? Como que eu devo proceder? Porque nós espíritas sabemos que as pessoas não morrem. Então isso quer dizer que eu não posso chorar? Sim, podemos e devemos. O choro é uma reação fisiológica, inclusive salutar, porque a gente descarrega aquela tensão, a gente descarrega aquela dor, descarrega aquele sofrimento. Não existe mal algum em um espírita chorar pelo desencarne dos seus entes queridos, mas nós precisamos compreender outra coisa. Chorar é uma coisa, desesperar é outra coisa. Você sentir a dor é uma coisa, você entrar em desespero é outra coisa. O choro é salutar desde que ele seja comedido. A partir do momento que nós começamos a nos desesperar, a partir do momento que a gente começa a questionar, a blasfemar, a gritar, lembremos que o nosso ente querido, às vezes, esteja participando daquele momento. E a confusão dele tende a aumentar, principalmente porque é muito doloroso. Façamos uma comparação de você ver a sua mãe, ou seu filho, ou seu pai, desesperado por alguma coisa que você fez e você não puder fazer absolutamente nada. Sem dizer das vibrações, sem dizer dos pensamentos que eles recebem de maneira muito forte. Então nós precisamos ter essa consciência e ter o controle, porque quando as pessoas vão em velório, muitas vezes vão para dar assistência, para fazer o conforto, mas se esquece que o pior momento nem sempre é no velório. O pior momento é o dia seguinte. É o momento depois do velório, quando aquela família chega em casa e não tem mais ninguém. Portanto, seria muito mais salutar, muito mais saudável para nós como cristãos, se nós pudéssemos dar amparo e apoio também depois do momento do velório. Participando do velório, sem conversas, sem piadas, e dando o amparo depois. Porque ali sim, aquela família está precisando de amparo. E voltando, e se for comigo um ente querido? Nós entendemos também que ao desencarnar, nosso ente querido já não está, como num passe de mágica, numa condição muito melhor. Porque eu já vi bastante. Às vezes a pessoa dizendo no próprio velório, chorando, falando, meu pai morreu, minha mãe morreu, mas tudo bem que agora ele pode ajudar a gente do outro lado. Tudo bem que agora ele pode nos amparar, nos dar conforto. E não é assim. Muito pelo contrário. Nem todos ao desencarnar têm a lucidez e a consciência para isso. E se você toma o costume de ficar orando e pedindo ajuda desesperado, você está piorando mais ainda a condição daquele espírito, que nem sempre está em condição de ajudar e fica recebendo pedido. E fica recebendo aquele choro, aquela saudade, cujo choro e a saudade também é salutar, desde que a gente tenha o cuidado que isso não passe de 3, 4 meses, porque daí para frente já passa a ser depressão, aí é patológico e começa a complicar mais a situação. Então é fundamental que a gente tenha em mente isto, porque o ambiente de velório deveria em princípio ser um ambiente de respaldo, de amparo. E para que a gente entenda, em resumo, o que seria um ambiente de velório totalmente equilibrado,
Eu me lembro de uma narrativa do João Rabelo, que é diretor da FEB, e que ele, como diretor da FEB, foi um dos primeiros a saber da desencarnação de Chico Xavier. Ele então deu o seu testemunho, dizendo que ao receber a notícia que o Chico havia desencarnado, fez a reunião com o presidente, alguns diretores da FEB, fretaram um avião e foram para Uberaba. Ele disse que, ao chegar na casa onde estava sendo velado o corpo do Chico, era a coisa mais difícil de se aproximar, dada a quantidade de pessoas que tinham lá. O corpo de bombeiro tentando organizar a fila que dava 2 voltas no quarteirão, para que as pessoas pudessem entrar e passar em frente ao caixão do Chico. Eles então adentraram aquele ambiente onde estava sendo velado o Chico, e ali ele, como médium vidente, começou a observar. Ele narra que da posição que ele estava, ele via lá no fundo a porta de entrada, o caixão do Chico aqui, a porta de entrada, e logo depois da porta de entrada, uma mureta e um portãozinho que dava acesso à sala. Ele disse que ladeado aos 2 lados daquele portão, duas entidades, 2 espíritos extremamente luminosos, que ele não conseguia vislumbrar a imagem, ele só via aqueles fachos de luz. E que as pessoas, ao entrar comovidas e orando por conta do passamento do Chico, todas que iam passando por aquele, digamos, portal iluminado, eram curados de doenças que nem eles sabiam que tinham. E ali ele, vislumbrando através da vidência dele, manchas perispirituais naquelas pessoas, muita gente teve ali a cura de doenças sérias. Mais tarde, já no cemitério, quando faziam quando proferiam ali pequenas palestras em homenagem ao Chico, e a prefeitura de Uberaba pediu que o helicóptero passasse para jogar ali pétalas de rosas, narra João Rabelo e a maioria dos médiuns que ali estavam, que às 3 horas da tarde, o dia dentro do cemitério de Uberaba clareou muito mais. Clareou aos modos de que pessoas comuns viram e notaram que aquela tarde ficou mais clara de um momento para outro. E quando ele observa, começa então a aparecer ali André Luiz, Bittencourt Sampaio, Meimei, Irmã Sheila, Emmanuel. A quantidade de espíritos iluminados que estavam ali, porque Chico naquele momento vinha para se despedir do velho corpo que o serviu por mais de 98 anos. Chico então, muito emocionado, se ajoelha e faz uma oração comovedora, agradecendo a Deus por aquele quase um século de luta, de amparo, agradecendo a todos aqueles espíritos que o ajudaram. Quando ele termina, narra o Rabelo, que uma escada iluminada se ergue em direção ao infinito, ladeada por crianças, por mães que entoavam hinos, que eram justamente alguns daqueles espíritos que Chico havia consolado através das suas cartas psicografadas. Então, naquele momento, ele vê apenas que Chico começa a ser alçado e ele não percebe mais nada. Mas Joana de Ângeles psicografa alguns meses depois, através das mãos de Divaldo Franco, dizendo que naquele momento, Chico, ao chegar numa esfera muito superior, é recebido pessoalmente por Jesus, que o abraça, o parabeniza e diz: Chico, meu filho, você cumpriu muito bem a sua tarefa, agora descansa, porque o trabalho continua. Bom feriado para todos,
que nós possamos colocar em prática as nossas reflexões, tanto do dia dos finados, mas principalmente nos velórios. E que Jesus nos abençoe.